Olá, Taubaté, que bom ter você aqui na nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no programa. E ainda tem os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é sexta-feira, 18 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais o Mix da TV nesta sexta-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos reexibir uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! O Dia Nacional da Saúde Bucal é comemorado em 25 de outubro. A data foi escolhida em homenagem à assinatura do Decreto Imperial, que criou os primeiros cursos de odontologia no Brasil. Para falar mais sobre este assunto, a gente recebe a dentista, doutora, professora da Unital, Janaína Galvão. Professora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade e pelo convite. Quando a gente fala de saúde bucal, como é que a gente pode conceituar este tema? Nós temos que pensar que a saúde começa pela boca e que não tem como nós separarmos a cavidade bucal do resto do nosso organismo. Então, que precisamos cuidar dela com muito carinho e cuidado. O brasileiro, assim, de uma maneira média, né, de uma forma geral, ele se preocupa com essa questão da saúde bucal ou ainda fica muito aquém do que seria o ideal? O último dado que temos do IBGE sobre saúde bucal mostrou que 34 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais já perderam aproximadamente 13 dentes e que 14 milhões não têm nenhum dente na cavidade bucal. E que desses brasileiros, 55% no último ano da pesquisa não tinham ido a um cirurgião dentista. Ou seja, com esses dados simples aí, com essa apuração, a gente já percebe que há um descuidado, né? Talvez uma falta de orientação mesmo, uma educação voltada para essa parte da higiene, da saúde bucal. Hoje, no Brasil, o que a gente encontra, assim, os principais problemas relacionados à saúde bucal? O principal problema é a cárie, a doença periodontal, e os problemas mais sérios seriam o câncer. E hoje nós falamos também de uma nova doença, que na verdade ela não é tão nova, que são as lesões cervicais não cariosas, que é um problema relacionado ao hábito, ao estilo de vida desse paciente, mas que não tem envolvimento da placa bacteriana. Professora, quais são os hábitos assim mais simples? Nem todo mundo tem acesso, né? A questão econômica, consegue ter acesso a uma série de acessórios, equipamentos, mas de uma forma simples, econômica. O que o brasileiro, a brasileira pode fazer no seu dia a dia que vai trazer qualidade para a sua saúde bucal? Escovar os dentes 2 vezes por dia, pensando em usar uma escova de dente que ela tenha uma cabeça pequena e macia, independente da marca, ela sendo macia é uma boa escova, com pouco de pasta de dente. É importante que essa pasta tenha de 1.000 a 1.500 ppm de flúor e usar o fio dental pelo menos uma vez por dia. Se eles tiverem esse hábito, muitos dos problemas vão ser prevenidos. Uma outra dúvida que sempre aparece quando a gente fala de escovação, de hábitos de higiene bucal, é a questão do antisséptico bucal, né? Ele é recomendável? Tem algum macete para utilizá-lo? Se não tiver, não tem problema, mas como que é a forma ideal de utilizá-lo? Não tem problema se não tiver ele. Se a gente for optar em utilizar, podemos usar, muitas pessoas gostam. Só temos que prestar atenção no rótulo onde fala sobre o álcool. Os bochechos eles não podem ter álcool. E a pessoa pode usar uma vez por dia, mas não tem a necessidade. Seria um plus, um a mais. E entre os problemas, a gente já falou da perda de dentes, das cáries, mas dos problemas que são mais complexos, assim, que o brasileiro costuma procurar o dentista, quais são as doenças mais relevantes e que a gente precisa ter atenção? Nós precisamos pensar que a boca, nós temos 700 tipos de bactéria. Dentro dessas bactérias, temos bactérias que habitam e são bactérias, por exemplo, os lactobacilos, que não causam mal, com bactérias patógenas, como os streptococcus, que é uma bactéria que, se ela cai na nossa corrente sanguínea, ela pode causar danos, como, por exemplo, se ela se instalar no coração, tem uma doença chamada endocardite bacteriana. Hoje, sabe-se muito em relação a um descontrole glicêmico da diabetes por causa da doença periodontal.
Então, existem essas doenças. E o câncer bucal? O câncer bucal, se ele for diagnosticado em estágios iniciais, é um tratamento mais conservador, com bastante chance de cura, mas muitas vezes esse paciente ele vai procurar no estágio muito avançado, onde esse tratamento pode ser um tratamento mais mutilante para esse paciente. Nesta sexta-feira, 25 de outubro, a gente está conversando aqui com a dentista, a professora da Unital, Janaína Galvão, falando sobre a importância da saúde bucal. Afinal de contas, hoje é o Dia Nacional, que a gente faz esse alerta também como forma de prevenção, além de homenagear os profissionais envolvidos nesta área. Professora, um outro assunto muito recorrente de saúde bucal aqui no Brasil são as questões relacionadas às próteses, né? As dentaduras. Quem usa dentadura, quem tem uma prótese, quais são os cuidados que deve ter no dia a dia? Nós precisamos higienizar tanto as próteses, as dentaduras ou as removíveis, que são próteses parciais. Para a gente higienizar ela, o ideal é a gente tirar ela da boca, higienizar com uma escova de dente. Aí, nesse caso, é uma escova dura e uma escova que eu só vou usar nessa prótese. E ela tem que estar extremamente bem adaptada na cavidade bucal. Se ela estiver mal adaptada, ela pode causar lesões na mucosa. E aí, isso não é interessante. Hoje, professora, em todas as áreas, a gente vê muitos fake news, né, relacionados a qualquer setor, né? Na sua área em específica, relacionada à odontologia, à questão dos dentistas, o que mais vocês encontram de fake news assim no dia a dia que poderia ser um serviço prestado à população, falando agora que de fato é um fake news? Há pouco tempo atrás, né, apareceu até no jornal que o flúor, ele é um derivado do petróleo. Ele não é um derivado do petróleo. Ele é encontrado na natureza e ele é benéfico para a saúde bucal. O que acontece é que entre o remédio e o veneno depende do quê? Depende da dose. Qual a preocupação do flúor? São em crianças em desenvolvimento do dente causar uma doença chamada fluorose. Para isso não ocorrer, existe a quantidade de pasta de dente que nós vamos usar. Então, por exemplo, uma criança até 3 anos de idade é 1 grão de arroz, é uma quantidade mínima. A partir dos 3 anos, é 1 grão de ervilha. Então, são pouco flúor. Aí você fala assim, eu não vou usar? Não, a recomendação até da Associação Dental Americana é que todas as crianças, a partir do nascimento do primeiro dente, use as pastas com flúor, nessa quantidade recomendada. Aí, quando vamos mandar, por exemplo, essa criança para a escola, aí sim, não vai ter um controle dos pais nessa escovação, aí usaria um dentifrício sem flúor. Mas no dia a dia, isso é uma fake news, é um desserviço. Realmente, o número da cárie diminuiu muito desde a fluoretação da água, do uso desse creme dental com flúor, e fala-se muito. Outra fake news seria usar os carvões ativados para clarear o dente. Ele é extremamente abrasivo e ele danifica a estrutura dental. Então, não é interessante a gente usar esse tipo. Se você quiser clarear, procure o seu dentista de confiança para fazer um tratamento certo, correto. Outra coisa que a gente percebe é a moda entre os mais jovens, né? A questão do aparelho ortodôntico. Quem faz, geralmente, quem usa é porque tem necessidade de correção, mas tem muita gente aderindo a essa moda porque acha bonito, esteticamente. Quais são os riscos de você colocar um aparelho ortodôntico sem ter uma necessidade e sem, às vezes, a consultoria, a orientação de um especialista? Teoricamente, ninguém deveria colocar um aparelho ortodôntico sem ir no especialista, no ortodontista. Os riscos são diversos, inclusive a perda total dos dentes. Então, nós precisamos procurar um especialista antes de colocar um aparelho ortodôntico. E um profissional não deveria colocar um aparelho ortodôntico porque o paciente quer. É o contrário, caso o paciente necessite, aí sim ele vai usar um aparelho ortodôntico. Em relação aos gêneros, homem e mulher, tem diferença da dentição? Tem diferença dos problemas bucais? Ou, de uma forma geral, os problemas são bem parecidos? Os problemas são parecidos, mas a gente percebe que, no geral, as mulheres, elas cuidam mais da saúde bucal do que os homens. Isso se deve também à nossa cultura, da prevenção. Também, mulher geralmente procura mais qualquer tipo de serviço médico, especialista. Homem não tem tanta essa cultura, né? Acredito que sim. Quando a gente traz esses assuntos aqui no Mix da TV, a gente sempre conversa com profissionais relacionados à área. Professora, surge às vezes o interesse de quem está assistindo o nosso programa de entender mais sobre a profissão, né? Então, conta pra gente como que é esse processo de formação, quanto tempo dura uma graduação relacionada à odontologia? Odontologia, penso que todas as pessoas que quiserem fazer uma faculdade de odontologia, nós somos promotores de saúde, em primeiro lugar. Não somos só um dentista de dente, são dentistas de gente e que vamos cuidar. A formação, ela demora 4 anos. Na Unital, é uma formação
integral. É extremamente gratificante essa profissão. Depois de formado, quais são as principais áreas que o aluno pode se especializar? Porque a gente sabe que os ramos são bem diferenciados, né? Os ramos são bem diferenciados e o que eu percebo nesses 20 anos de profissão é que tem um modismo relacionado aos ramos. Então, já teve o modismo da orto, já teve... Fica tranquila, professora. Não, voltei. E nesses... Depois de formado o aluno na graduação, quais são os ramos que ele pode se especializar? Temos diversos ramos, pode se especializar em dentística, em ortodontia, em implante, atualmente harmonização facial. A gente percebe que tem um certo modismo, que isso vai variando. Então, tem a época que várias pessoas procuram a orto, o implante. Hoje a gente vê que tem muita procura pela harmonização facial, pela dentística, que faz as facetas de porcelana. Hoje é o que os alunos mais buscam, mas tem cirurgia, odontopediatria, é uma faculdade muito completa com diversas especialidades. Ainda falando mais sobre essa parte estética, hoje a busca por dentes brancos, bonitos, clareados, talvez também seja uma preocupação dos consultórios, né? Sim, é uma preocupação. Os dentes brancos, vamos dizer que hoje saiu um pouco do controle. Porque os dentes brancos, bonitos, clareados, é um tratamento excelente. Mas estamos vendo hoje muitas pessoas jovens fazendo faceta em todos os dentes. Muitas delas vão desgastes. A partir do momento que você colocou aquilo num dente, não tem como você retirar aquilo do dente. E se preocupa muito na odontologia com o que a gente chama de ciclo reparador repetitivo. O que vai ser desses jovens daqui a alguns anos que eles estão fazendo tratamentos que não seriam necessários. Então, a gente pensa que a gente está na época da prevenção, do tratamento minimamente invasivo, mas, ao mesmo tempo, jovens facetando sem necessidade, apenas por estética, todos os dentes, e esses dentes poderiam ter sido tratados com uma ortodontia e um clareamento. Um tratamento mais conservador, que conserva bastante estrutura dental. Professora Janaína Galvão, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Quero parabenizá-la por seu trabalho, pelo processo de formação dos novos alunos também da Unital e também a todos os profissionais que estão relacionados à sua área. Afinal de contas, é um dia da gente também festejar e comemorar. Obrigada. Muito legal poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como tudo isso funciona? Vamos para a nossa tela para você acompanhar os principais canais aqui da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcamaratt@gmail.com você manda sua crítica, opinião e sugestão de pauta. Assiste ao vivo os nossos programas no youtube.com/TVC Taubaté e no facebook.com/TVC Taubaté. No canal do YouTube tem playlists completas e você assiste ao vivo a nossa programação e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Agora, se o seu jeito de se comunicar é com texto, áudio ou vídeo, a melhor plataforma é através do WhatsApp, o DDD é o 12 e o número 3625-9525. E o Legislativo também está presente em outras redes sociais, entre elas o TikTok e o Instagram. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí na nossa tela todos os principais canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E chegou a hora do nosso primeiro short desta sexta-feira. O Em Prosa sempre traz histórias de vida de pessoas famosas e anônimas aqui do nosso município. E separamos um trecho do programa especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! Agora, como foi ser escolhida, então, para a academia? Eu acho que foi melhor ainda. Eu imagino que sim. Eu gosto muito da atividade da academia. Já estou lá também há alguns anos. E na primeira vez que eu concorri, eu não entrei. Eu entrei na segunda vez. Que absurdo. Pois é, tá vendo? É assim.
Ter feito uma campanha. Isso cai, Tânia, na mesma questão de vender. Não sei vender. Fazer campanha também não. Vender a si mesma como candidata também não deu certo. Não sou assim. Tudo a seu tempo. Tudo tem seu tempo. Essa Ocupa a Cadeira, eu deixei anotado aqui, número 14. Patrono Paulo Camille Florensano. Existe alguma relação, assim, você com ele? Não, vou te contar por que eu escolhi essa cadeira. Quando eu entrei, nós entramos em 4. E aí foi proposto que a gente escolhesse as cadeiras. Acontece que quem estava ocupando a cadeira era o doutor Hugo Domênico. Não sei se chegou a conhecer. Não. Um médico muito doce, tem um livro dessa grossura, de termos indígenas, lindo. E era ele que estava ocupando a cadeira. E ele eu conhecia, porque ele tinha sido, inclusive, diretor lá no Centro de Saúde. Aí eu falei, olha, eu quero essa cadeira. Porque toda vez que a gente vai fazer a gente chama de exaltação do patrono, quer dizer, vai falar dos outros alvos desse patrono, a gente fala um pouco também sobre quem antecedeu na cadeira. Eu falei, então tá bom, eu falo do Dr. Hugo e falo do Paulo. Mas me apaixonei pela história do Paulo Camille. Já li muita coisa dele. Realmente, assim, uma pessoa excepcional em Taubaté. Não, bem bacana. Então, foi muito bem escolhido. Foi escolhido adequadamente. Você acha que funciona bem a academia aqui em Taubaté no sentido de divulgar literatura na cidade? Olha, acho que a gente precisava fazer muito mais. Os jovens estão lendo pouco. Muito mais. Nós temos um concurso que a gente faz durante o ano, que qualquer pessoa pode mandar o seu texto, e isso ajuda a gente a divulgar um pouco. E esse ano, agora no mês de maio, a academia vai completar seu jubileu de prata, 25 anos que foi criada. E nós estamos fazendo uma programação de uma semana inteira, com até esse objetivo, de que outras pessoas conheçam a academia. Estamos acelerados no processo, vamos ver se tudo vai dar certo. Não, vai dar certo. Vamos divulgar a literatura, que é a coisa mais importante que a gente tem. Com certeza. Com a literatura a gente aprende passado, aprende presente. Exatamente. Se planeja para o futuro. Exatamente. Então, literatura é tudo, gente. Dona Regina. O dona foi proibido no começo do programa. Que mensagem a senhora dá para quem assiste que está pensando em entrar aí nesse mundo das letras, de escrever os próprios textos, seja poemas, livro mesmo, de história, ficção, não ficção? O mar é bem aberto aí nesse sentido. Primeira coisa, leia muito, leia sempre. Minha média de livros por ano, 24, 25. O meu foi 40 ano passado. Maravilha. Mas, às vezes, eu pego um de 700 páginas. Então, equilibra. Sim. Mas eu leio muito. Sempre li demais. Então, acho que para você escrever, você tem que ler. Sim. E ler sempre. E as inspirações? As inspirações brotam. Só vem. Hein? Só vem. Vem. De repente eu digo assim, nossa, olha que emoção. Eu já escrevi uma poesia por causa de um beijo numa novela da TV. Nossa. Que seu neto não gostou. Hã? Que seu neto não gostou porque ele não gosta de beijo. Pois é. Eu falei, gente, olha que coisa doce, que coisa amorosa. Já eram os dois, já tinham alguma idade, os dois personagens. Então é isso que eu digo, entendeu, Tânia? É difícil. Na hora, alguma coisa vem e você coloca no papel. E agora chegou a hora do nosso último short de hoje. O Você Entrevista é o programa que tira as principais dúvidas da população, conversando com autoridades e especialistas. E separamos um corte bem interessante. Vamos ver? Solta o play.
estágio é um processo de aprendizado. É uma forma do estudante, do jovem, colocar em prática aquilo que ele aprende na teoria. Como existe o estágio do ensino médio, depois mais para frente eu vou explicar, aí, nesse caso seria mais um aprendizado, um treinamento para a cidadania e para o mercado de trabalho. Isso seria o estágio a grosso modo. O estágio obrigatório é o que está previsto dentro da grade curricular dos cursos, né? Aí a faculdade é que cria, o curso técnico vai criar uma grade que obriga a ter um estágio obrigatório para poder ter um certificado e para poder se formar. O estágio não obrigatório, ele está previsto na Lei 11.788 de 2008, que prevê essa possibilidade de jovens que estejam fazendo os últimos anos do fundamental, ensino médio, técnicos, universitários e até pós-graduandos, que façam um estágio, que é uma forma de complementar a teoria, e no caso, como eu te falei, do fundamental e ensino médio, é uma forma de estar preparando para o mercado de trabalho. Está previsto que exista uma bolsa-auxílio ou alguma outra forma de contrapartida. De um modo geral, é a bolsa-auxílio, mas não existe um piso definido. Quem define é o mercado. Então, vai de lei de oferta e procura. Então, essa bolsa-auxílio, ela vai variar por região, por cidade, pelo curso que a pessoa está fazendo. Então, assim, vai depender muito da demanda. Então, se tem uma procura muito grande daquele curso em São Paulo, capital, por exemplo, ela vai ser muito mais, a bolsa vai ser mais alta. Ah, não, vai ser em Tocantins, de repente a bolsa vai ser mais baixa. O contrato de estágio, ele é de até 2 anos, um contrato de estágio. Não tem o prazo mínimo, que pode ser cancelado a qualquer momento por qualquer das partes, ou pela empresa, ou pelo estudante, a própria escola também. Se constata-se que o estudante, de repente, não está frequentando as aulas, não está mais matriculado, aí isso é uma condição já sine qua non, pode ser cancelado, deve ser cancelado esse contrato de estágio. E quando eu digo que o contrato tem que ter no máximo 2 anos, porque às vezes uma pessoa que está fazendo o ensino médio, ele completou um contrato de 2 anos como estagiário de ensino médio. Só que assim que ele se forma, de repente ele foi fazer um curso de marketing. E a empresa onde ele estava é uma empresa de marketing, um exemplo. Ele pode daí fazer mais 2 anos como estagiário de marketing daí. Entendeu? Então, primeiramente ele foi estagiário de ensino médio e depois de marketing. Qualquer pessoa que esteja fazendo os últimos anos do fundamental, pessoal que está estudando ensino médio, pessoal que está fazendo técnico, universitário ou pós-graduando. Por isso, não existe limite de idade para cima. O pessoal às vezes confunde muito com a lei do menor aprendiz, que é outra lei totalmente diferente, é regida pela CLT. A lei do estágio, ela é completamente independente, ela é paralela, vamos dizer. São leis que tratam de assuntos diferentes. Então, a gente já teve estagiários de 45 anos, de 50, que às vezes, assim, tivemos o caso de uma moça que ela não teve oportunidade de estudar quando era mais jovem, ela casou, criou os filhos, com 45 anos ela conseguiu entrar na faculdade, a gente encaminhou ela para uma indústria, ela entrou como estagiária e depois foi efetivada. Que bacana, foi uma forma dela começar uma carreira que às vezes é muito difícil para a pessoa começar hoje em dia, né? A não ser aí só o estágio que permitiu ela então ingressar na carreira de administradora. Qualquer CNPJ privado, público, né, a Câmara Municipal, a Prefeitura, então qualquer CNPJ ou qualquer profissional liberal de nível superior.
porque o profissional liberal, às vezes, ele não precisa ter uma empresa aberta, um CNPJ. Né? Então, um arquiteto, de repente, ele pode contratar um estagiário de arquitetura para ajudá-lo. Então, são essas duas possibilidades de contratantes. Existe também o pessoal tem uma dúvida, e o MEI pode contratar? A princípio sim, ele é um CNPJ. Só que a lei do MEI fala que se pode ter ou um funcionário ou um estagiário. Se esse MEI não tiver funcionário, ele pode contratar um estagiário, mas não pode ser de ensino médio e nem o fundamental. Teria que ser técnico ou universitário. Por quê? No caso, tem dentro da lei do estágio uma tabela. Para ter estagiário de ensino médio, você tem que ter de 1 a 5 funcionários contratados. E aí, então, o MEI se ele tem um contratado, ele não pode ter um estagiário de ensino médio, nem o fundamental. Os programas Você Entrevista e Em Prosa estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista com um assunto interessante. Tá no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. A Previdência Social completou mais de 100 anos agora, em 2025, e a data é uma homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, de 24 de janeiro de 1923, que instituiu a base do sistema previdenciário brasileiro por meio da criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias. No dia 24 de janeiro também é comemorado o Dia Nacional do Aposentado. Para falar mais sobre este assunto, a gente recebe agora os nossos estúdios aqui a doutora Maria Tereza, que faz parte do escritório da doutora Andréa Cruz. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Mix da TV. Obrigada. A gente está falando de uma data que acabou de passar agora em janeiro, recente, né? Qual que é a importância da gente celebrar o Dia da Previdência Social? A Previdência Social ela foi uma conquista que ela veio instituída através da Lei Eloy Chaves lá em 1923, que na época ela foi instituída somente para os funcionários de ferrovias, né? E com o passar dos anos ela foi sendo trazida, né, para outras categorias de trabalhadores, até chegar no sistema que a gente é hoje, né, que foi instituído, né, pela Constituição de 88. Quando a gente fala de previdência, né, é uma palavra que remete ao futuro, né? Geralmente não tem a ver com o nosso presente, então algo que fica distante no nosso imaginário e até mesmo no dia a dia do trabalhador. Como é que a gente pode dizer que a previdência impacta o dia a dia dessa população trabalhista? A população, ela tem uma geração de renda, né, mesmo depois que ela deixa de trabalhar, né? A gente não fala só das aposentadorias, mas dos benefícios assistenciais também. Principalmente auxílio-doença, auxílio-acidente, que também são benefícios bem conhecidos, né? E isso mantém com que o segurado ele esteja ali incluso na economia do país, né? Então faz ali a nossa economia girar. Aproveitando que a senhora citou, né, esses benefícios, tem outros, né, que a gente conhece no dia a dia? Quais são os outros benefícios que fazem parte dessa previdência? Nós temos as aposentadorias em suas espécies, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade da pessoa portadora de deficiência. Nós temos o auxílio-doença, que ele é um benefício pago para que a pessoa fique afastada das atividades de trabalho e continue ali tendo uma renda para manter o seu tratamento. O auxílio-acidente, que é pago para o caso de algum empregado acidentado, né? E nós temos também um benefício que ele é bem popular, mas poucas pessoas têm conhecimento, que é o BPC, o benefício de prestação continuada, que a população conhece como LOAS, né? E ele é utilizado tanto para idoso de baixa renda, acima de 65 anos, quanto para pessoa portadora de deficiência de qualquer idade. No caso da licença gestante, ela também está incluída nessa legislação ou ela fica à parte? Não, ela também está incluída. Então, Seria outro benefício específico para as mulheres, né? Isso. Mas que também tem esse benefício dentro da Previdência Social. Sim, aí garante aí uma licença de 120 dias. Hoje, quando a gente fala de Previdência, né, acho que a palavra que mais remete a gente é o INSS, que é o Instituto Nacional, mas a gente sabe que tem institutos particulares, né, às vezes as prefeituras, as câmaras, os governos de uma forma geral, todos têm as suas previdências e também tem a previdência que a gente chama de particular, né?
qual que é a necessidade da gente olhar para esses institutos, para o próprio INSS, doutora, e olhar essa evolução? Existe uma evolução desses órgãos aí ao longo dos anos? A maioria dos órgãos, eles acompanham o sistema nacional, né? Então, o INSS, toda vez que ele tem uma alteração, esses órgãos acabam se adequando aí com as normas internas para acompanhar o INSS, né? Então, a gente tem a possibilidade de você requerer uma aposentadoria híbrida, por exemplo, né? Que seria tanto para você se aposentar pelo INSS, quanto para um órgão, né? Tanto pelo Estado ou pelo município mesmo. Agora, a aposentadoria privada, ela pode ser vista como um complemento e não como uma substituição. Então, você pode ter ali a aposentadoria privada, pagar para futuramente você receber, mas não é o ideal que você abandone as suas contribuições para o INSS. Quando a gente fala de contribuições para a Previdência, né, principalmente quem é CLT, isso é compulsório, né, não tem como ser facultativo, mas para quem não está trabalhando, doutora, também dá para fazer parte de algum tipo de previdência e ter esses benefícios também? É possível pagar isso por fora? Sim, você pode pagar como facultativo, né? Se você exerce uma atividade, você pode recolher 20% em cima de qualquer salário de contribuição a partir do salário mínimo, ou você pode recolher também como 11%, né? E tem também o MEI também se enquadra nisso. Então, quando você faz a contribuição para o MEI, você já está garantindo a sua aposentadoria por idade e um auxílio-doença. Auxilia muito, principalmente naquele período que a pessoa está desempregado, né? Sim. E depois que a gente sai de um emprego fixo, por exemplo, uma CLT, existe uma carência ali do próprio INSS, que eu ainda sou segurado, existe um período que eu posso contar com alguns benefícios? Sim, geralmente trabalha-se com prazo de 12 meses, né? A partir de 10 anos de contribuição, você tem um período a mais aí, que a gente chama de período de graça. Mas quando você contribui mais de 12 meses, você ganha aí 12 meses de carência. Com o seu repertório na área, sua experiência, quais são os direitos assim que são os mais desconhecidos quando a população procura o seu escritório, por exemplo, e geralmente é pedido de aposentadoria, a maioria dos casos? A maioria dos casos são pedidos de aposentadoria e pedidos também de auxílio-doença, né? Então, às vezes, a pessoa ela não tem uma instrução de como fazer esse pedido por conta própria, acaba ali apresentando vários requerimentos para o INSS. Esses requerimentos, eles não têm um resultado favorável. São negados, na maioria das vezes. São negados, isso. E acaba procurando o escritório para estar fazendo esse tipo de auxílio, né? Então, o que a gente vê? Principalmente o auxílio-doença. A pessoa, às vezes, deixa de apresentar laudo médico, né? Então, se eu estou requerendo um benefício para tratamento de saúde, o principal é o laudo médico. Então, se o laudo não estiver certinho, os exames não estiverem ali complementares, não consegue o benefício. E quando a gente está falando de auxílio-doença, aproveitando esse assunto, existe um prazo mínimo assim, que você precisa estar afastado para começar a receber esse auxílio? Na maioria dos casos? Não é necessário. Então, a partir do momento que você faz o afastamento, claro, a empresa cobre os 14 primeiros dias e a partir do 15º dia você já está recebendo o INSS. Então, vamos falar agora de aposentadoria, né? Já que é o assunto que mais remete a essa questão da Previdência Social. Quando a pessoa pode requerer, qual que é o momento ideal? Quando ela sente que está próxima ali, já trabalhou, já cumpriu uma carga horária? Existe alguma dica, assim, um direcionamento para dizer, olha, agora é hora de você procurar ou um escritório, ou você procurar um Instituto de Previdência, ou você procurar a legislação? A gente sabe que é mais difícil as pessoas lerem a lei, né? E até se informar, até porque os termos às vezes não ajudam a gente a entender. Quais são as suas dicas aí? Qual é o momento ideal da gente se preocupar e falar, acho que agora está na hora de eu começar a pensar na minha aposentadoria? Geralmente, quando as pessoas, os homens principalmente, atingem ali entre 50 e 55 anos, eles relatam que já estão ficando mais cansados, né? Eles começam a procurar ali orientações para ver o que vai ser necessário para ele dar entrada nessa aposentadoria, né? Então, o que a gente costuma orientar, né? Você pode ir até o INSS, claro, para requerer essas informações, mas você também pode procurar um escritório e fazer também um planejamento previdenciário, né? Então, lá vai ser estudado todo o seu perfil previdenciário, né? Todos os anos de contribuição que você teve, as atividades que você exerceu durante a sua vida toda, e isso leva em base também a idade que você tem. Então, nos termos da lei, a gente faz um cálculo ali para ver quando você vai poder estar pedindo essa aposentadoria. No caso, achei interessante esse termo, planejamento previdenciário, significa que você vai se anteceder
você tem um prazo, você vai cumprir ali mais um tempo, né, para você poder se aposentar, e aí você se programa até para saber quanto que você vai ter de renda lá no futuro? Isso, a gente faz uma projeção, né, para saber com quanto mais ou menos você se aposentaria, né, daqui a alguns anos, levando em consideração o seu perfil previdenciário, e aí a pessoa já sai, eu tenho que trabalhar mais 5, mais 10 anos, eu tenho que esperar mais um pouco, eu vou precisar da idade, então já sai ali com todas as dúvidas sanadas. Em alguns casos, é possível a pessoa se aposentar e continuar trabalhando, prestando serviço para aquela empresa, seja pública, privada? Existe essa possibilidade? Pode, você pode se aposentar e pode continuar trabalhando registrado normalmente, né? O que fica aí é de informação. Você não pode mais usar os períodos de contribuição após a sua aposentadoria. Então, você se aposentou, continuou recolhendo esse período, a gente costuma dizer assim que perdeu, né? Você não traz mais ele para a sua aposentadoria. A gente ouvia muito falar, não sei se ainda esse tema é prático, né? Mas a revisão da aposentadoria seria isso? Para pedir uma revisão de benefício? Isso, a revisão do benefício geralmente é para incluir algum período que não foi aceito. Tanto o valor da contribuição, por exemplo, o INSS considerou um valor menor do que realmente foi recolhido, quanto para atividade especial também, né? Mas aí o que você trabalhou depois de aposentado, a gente não pode incluir. E para quem está aposentado, tem direito a 13º, tem reajuste anual, tem mais algum benefício? As aposentadorias e os benefícios, com exceção do BPC, tem o 13º e tem os reajustes anuais. Agora, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele não tem o 13º. E o valor mínimo que a pessoa recebe aposentada é o mínimo estabelecido no salário mínimo mesmo, né? Isso, o mínimo nacional. E em relação, doutora, aos institutos de previdência, a gente falou um pouquinho do INSS, mas tem outros institutos, a gente ouve muito nessas falas assim, porque aquele instituto vai quebrar, porque não vai dar certo, o INSS vai quebrar. A gente está assegurado no sistema previdenciário aqui no nosso país? A gente pode dizer que o sistema é sustentável para os próximos anos? Ele não é considerado um sistema sustentável, né, de acordo com o estudo de alguns especialistas dessa área mesmo, porque o governo ele não retira outras fontes de custeio para as aposentadorias, né, para os beneficiários do INSS em geral. Então, ele usa-se, a maior parte da verba é a verba que é recolhida para fins de INSS. Os próprios trabalhadores ativos contribuem para manter o sistema de aposentadoria. Isso, e o ideal é que isso não fosse feito dessa forma, viessem rendas de outras áreas. E como um advogado especializado nessa área trabalhista ou previdenciária pode auxiliar a nossa população? O advogado especialista nessa área, ele pode trazer aí uma análise do seu perfil previdenciário, né? Ele pode dar toda a orientação necessária, né? Faz o planejamento, análise de documentos, né? E isso pode ajudar lá para você ter o seu benefício concedido. Qual mensagem a senhora gostaria de deixar para a nossa população, para os nossos telespectadores, relacionado à previdência, à aposentadoria? Lembrando que tem muitos assuntos que são desconhecidos da nossa população e que podem auxiliá-los. Para o caso de dúvidas, você pode estar procurando uma agência do INSS da sua cidade para estar pedindo as orientações. Um advogado especialista na área também pode estar auxiliando, mas o ideal é focar no futuro, né? Pensar em fazer um planejamento previdenciário já para ter uma base aí de quanto tempo falta para você se aposentar. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, as informações. O nosso tempo, infelizmente, é curto e o assunto também renderia horas e horas de pauta, mas por hora quero agradecer a sua presença, desejar sucesso aí na sua empreitada e até uma próxima oportunidade para a gente conversar mais sobre este e outros assuntos. Obrigada. A entrevista completa está disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo final de semana e continue aqui conectado com a nossa programação.